Vindo da Casa do Sim, é uma investigação sobre os homens. A gente queria ter um espaço de diálogo com os homens, e aí surgiu o primeiro workshop, que Fábio Nogueira participou, né? E aí agora essa websérie é uma nova versão. Eu entrevisto, eu bato um papo com homens, e, e a gente vai começar aqui fazendo uma pergunta, né? Nem vou falar muito assim, o que vocês vão saber de Fábio Nogueira, é que ele participou da primeira edição, foi um dos homens, um dos raros homens que participou da edição Homens com S, pela Casa do Sim, que também aceitou o convite de participar dessa minha websérie aqui, da nossa websérie, direto pelo Instagram, Homens com S. Por que eu estou falando dos poucos homens? Porque a gente fez muito convite. Pensa que a gente convidamos muitos homens, mas foi difícil ter o sim. Sabe o sim? Foi difícil. E o Fábio Nogueira, por 2 vezes, nos deu o sim. Primeiro, na edição presencial, que foi no ano passado, e agora, o sim, novamente, para participar dessa websérie. Sem roteiro, sem saber o que ia acontecer. Presta atenção, ele não sabia de nada. Ele entrou aqui e não tem ideia nenhuma. Imagino que para o engenheiro, para quem tem aí, acho que 5 faculdades, 5 formações, eu já não consigo nem falar quanta coisa que esse homem tem, deve ter sido, assim, um tanto desafiador aceitar um convite sem saber onde ele ia parar, com quem ele ia conversar, que ele sabia que ia conversar comigo, mas depois não sabia muita coisa. Mas eu quero fazer a pergunta que começa esse jogo. Fábio Nogueira, homens com S. S de quê? S de sobrevivência. Porque eu sou um sobrevivente, e a minha geração toda é uma geração de sobreviventes. Sobreviventes econômicos, não de saúde física. Mas é uma geração que nasceu na época, cresceu na época do milagre econômico, e você é muito jovem, na época do milagre econômico, você acredita que a sua vida vai ser um milagre econômico, né? E quando a gente se formou, não tinha mais milagre nenhum. Tinha, na verdade, uma maior recessão da história do país, até essa que a gente está vivendo agora. Então, a minha geração é uma geração de sobreviventes, porque cresceu com um sonho e com uma imagem do que poderia ser a vida adulta, em termos de patrimônio, em termos de progresso profissional, em termos de realização pessoal, e teve que enfrentar 40 anos de tudo que vai contra isso, né? Recessão, crise, impeachment de presidente, queda da economia, desemprego, mudança tecnológica. Então, a minha geração e eu, em particular, somos sobreviventes. Aí, quando você propôs o tema S, eu falei, só tem um S que eu consigo pensar nesse momento, sobrevivência. E estou nisso até hoje. Sabe, Fábio, eu te conheci acho que uns 2 anos atrás. Talvez 2, 3. Acho que uns 2 anos atrás, por conta do Observatório da Longevidade, né? Isso. E aí eu vou relatar aqui uma coisa que me surpreendeu. Você teve uma carreira no corporativo, trabalhou em grandes consultorias. Se você for pensar em termos de carreira, né? Você fez um caminho bem interessante. Depois você pode falar melhor aí. E aí aquele dia a gente estava voltando uma reunião na Paulista e eu não tenho carro. E aí você falou, como vocês vão embora? Aí eu falei, eu vou de trem. Aí você olhou e falou assim, eu também vou de trem. Você lembra? Aí eu Sim, olhei claro. pra você e falei assim, você vai de trem? Aí ele falou, eu também vou de trem. Aí eu achei assim, tão diferente. Eu falei assim, nossa, pelo perfil do Fábio, tá andando de trem. Eu falei, quero ver. Tipo assim, vamos ver se você sabe andar de trem mesmo. E me surpreendi porque você sabia andar de trem e estava à vontade ali no trem. E a gente está falando da linha amarela e depois nós pegamos a Esmeralda, linha a Esmeralda, aquela da a Marginal. Esmeralda, nós pegamos a Esmeralda, né, que liga Osasco a Grajaú. E Uhum. aí a gente pegou aquela linha e você estava bem à vontade, depois você desceu, desci depois, desceu. E aí aquele dia eu falei assim, realmente.
Fábio Nogueira, ele tem alguma coisa de diferente, ou seja, é meio fora do padrão. E aí, sobreviver precisa ser um pouquinho fora do padrão? Olha, talvez, né? Sobreviver eu acho que é uma arte, é um exercício que você aprende com o tempo. Mas essa questão de você conviver com o diferente veio um pouco também da minha vida, porque eu morei na África, não sei se você sabe. Teve uma época que eu morei na África, nos anos 80, em Moçambique. Eu fui participar de um projeto de reconstrução do país lá depois que tinha terminado a Guerra Civil, aquela guerra de 14 anos, que destruiu completamente o país. O país ia passar por um processo de reconstrução, o Banco Mundial estava colocando dinheiro lá, tudo mais. E eu fiz parte de uma equipe de consultores que foi morar lá e contribuir com o projeto de reconstrução. Então, a África já é um país pobre, já é um continente pobre. Você imagina um país que veio de 14 anos de guerra civil na África. Não tinha nada, não tinha eletricidade. Você entrava num elevador, a porta fechava, não tinha uma lâmpada. Você subia 8, 10 andares no escuro, uma sensação horrível. Não tinha revista numa banca de jornal, não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha nada. Era destruição. E tinha guerra. Tinha gente na rua com metralhadora na mão. Eu era branco num país de negros, fui lá para ajudar, claro, mas podia ser confundido com terrorista, com, sei lá, com inimigo, qualquer coisa assim. Aí você convive com a pobreza. E aí? E você vê que tem pessoas que mesmo na pobreza têm altivez, têm orgulho, têm honra, sabe? Honra da sua herança cultural, de si próprio. E precisa se manter em pé, porque tem uma família para cuidar, o cara não pode baixar a cabeça. Aí depois disso, um pouco depois que eu voltei de Moçambique, eu fui morar em Boston, que é o oposto. É o lugar mais sofisticado dos Estados Unidos. É onde está a intelectualidade norte-americana. Boston é uma cidade com 500 mil habitantes, tem 19 universidades. Lotado de gente do mundo inteiro, lotado de capital, de dinheiro, de gente muito, muito sofisticada e muitas vezes deprimida por viver com excesso de tudo, né? Deprimido porque não tem mais um objetivo, né? Está vivendo numa opulência que não tem tamanho. Aí você sai num lugar miserável tentando se reconstruir, poucos anos depois você vai morar num lugar onde sobra tudo, não falta absolutamente nada, está no topo do mundo. Aí você volta para o Brasil depois disso, que nós estamos no meio entre uma coisa e outra. Aí você começa a olhar e fala, bom, o mundo é muito diferente, o mundo é muito complicado, né? Qual é o problema de pegar um trem? Eu peguei um trem na África, que não tinha luz, não tinha nada dentro do trem. Não tinha gente, não tinha água para as pessoas beberem. E eu fui de trem de um lado para o outro. E a mesma coisa em Boston, onde ninguém olha um para a cara do outro. Na cultura americana, você entra num vagão de trem, você não dá bom dia para ninguém, você fica ali. É um ser, né? Não é um ser humano, você é um bicho sendo transportado de um lugar para outro. E no Brasil você tem um trem. E qual a diferença do trem brasileiro para o trem americano e para o trem de Moçambique? Nenhuma. É um meio de transporte. Então você perde muito da frescura quando você começa a andar pelo mundo, principalmente pelo mundo real, né? Não só pelo mundo rico, pelo mundo sofisticado. Quando você tem a oportunidade de andar por lugares diferentes, e você começa a ver que as pessoas sobrevivem. E você é um sobrevivente como outros são sobreviventes, cada um a seu modo. Quem baixa a cabeça é que morre, tio. Entendeu? Você não pode baixar a cabeça, você tem que viver dentro das suas limitações, restrições. Mas você não pode baixar a cabeça, você não pode olhar para o teu pé, você tem que olhar para frente. Quando você começa a olhar para baixo, você para de andar, você cai. Então, você está falando que essa experiência que você teve lá na África, em Moçambique, te fez perceber muitas coisas, principalmente que a dignidade ou que essa coisa, às vezes, do significado da vida não está nas coisas, ou não está no material somente, que tem algo a mais, porque você viu pessoas ali com atitude, com altivez, com propósito, com dignidade, né, num país totalmente devastado. Também você encontrou pessoas felizes lá, que eram capazes de ser felizes, se sentir felizes, né? Tinha, por E ao incrível que mesmo pareça. tempo, por incrível que pareça, isso fez com que você começasse a perceber que talvez não era só... Sim, a gente precisa do básico, mas depois de determinado ali, patamar ali, já não está fazendo tanta diferença, porque quando você foi para Boston e aí teve o outro lado, tinha muitos recursos, muita abundância, mas você viu pessoas também muito tristes ou deprimidas, né?
E aquele famoso double face, né? A pessoa tem uma atitude social, é uma atitude dentro de casa. Na sociedade, fora de casa, ela tem um jeito de ser, ela veste um personagem, que é o personagem profissional que ela tem, que ela é esperada que cumpra, né? Ou um personagem social, dentro de casa ela é autêntica. Isso é conhecido lá como double face, dois rostos. E é muito comum você ver isso lá. Você espera-se que um profissional seja seguro, que ele tenha atitude, que ele seja determinado, que ele não tenha grandes dúvidas. E as pessoas não são assim. Então você vê, quando você começa a entrar no íntimo de um cidadão de Boston, né? Não vou falar Estados Unidos inteiro, porque eu também não conheço o país inteiro, mas de Boston em particular, a vida íntima, a vida pessoal, a vida familiar, ela é bem diferente da vida externa, da vida profissional, da vida que ele tem na rua. Aí você começa a aprender mais um pouquinho de como a sociedade impõe determinados padrões para as pessoas e como elas têm que reagir a esses padrões para sobreviver. Se você não desempenha um determinado papel esperado de você numa sociedade onde todos estão desempenhando um papel, você é colocado de lado, você não sobrevive. Mas a própria história conta que esse tipo de coisa não é sustentável, né? Não, eles funcionam assim. É. Agora Funciona assim, pensando... mas vai mudando com o tempo, claro, então, né? isso Não é que eu uma ia coisa falar. estática. É isso que eu ia falar. Você falou de uma coisa que você viu ali, né, ao longo do tempo, da tua própria história. Agora, olhando o atual cenário e daqui para frente, você acha que isso se sustenta? Essa coisa de vida profissional é uma coisa, vida pessoal é outra, e a questão da autenticidade, né? Existe também um desejo de a gente se mostrar, ou da gente assumir quem nós somos, reconhecer quem nós somos, né? Para ficar uma coisa mais transparente, mais livre, porque no fundo fica uma máscara, uma coisa assim. Então você passou por tudo isso e eu queria a tua visão a respeito desse tema agora. Bom, mas essa é uma pergunta para 2 dias de debate, né? Porque, Não, mas a olha, gente tem aí, ó, é o quanto tempo quê? a A gente gente já tem? tem os 40 minutos. Tô sentada Tá bom. aqui, vamos embora. Então, vou fazer uma longa história curta. Bom, ninguém sabe o que vai ser o futuro, né? Essa pandemia está afetando a vida das pessoas sob todos os pontos de vista. E o mundo digital, ele te permite ser autêntico ou ser uma personagem. Tanto faz. Você pode ser os dois. Você pode ser um avatar, você cria um rosto, um personagem, uma atitude, um comportamento, ninguém consegue saber se aquilo é verdade ou mentira. Ou você pode ser brutalmente honesto e se desnudar e ser a pessoa mais autêntica do mundo. Não sei o que vai acontecer, acho que cada pessoa vai decidir isso. Mas eu vi no final de semana que passou um evento, inclusive o Observatório ajudou a organizar aqui no Brasil, que foi um Summit Mundial, World Marketing Summit, que foi liderado pelo Philip Kotler, que é um guru do marketing, né? E muito do evento foi voltado para as mídias digitais. E tinha uma moça da Itália, Verônica Tiviero, que ela falou uma coisa muito interessante. Ela fez uma análise de como as pessoas estão usando erradamente as mídias digitais. Ela não falou em termos de pessoa física, falou em termos de pessoa jurídica. Ela disse, olha, mídia de notícias está usando errado. As marcas, as empresas estão usando errado. Os influenciadores digitais estão usando errado. Por quê? Falta de autenticidade. As empresas estão tentando transportar o mundo da publicidade para dentro da internet. As empresas de notícias estão tentando transformar a internet num jornal impresso, unidirecional. O jornalista é o rei da cocada preta, ninguém mais sabe nada. Os influenciadores digitais estão vendendo o seu público para as empresas por conta de dinheiro. Todo mundo perdendo a autenticidade. Resultado, quando você perde a autenticidade na mídia digital, você perde relevância e você desaparece. Eu achei aquilo uma das contribuições mais importantes desse evento. Porque o que ela estava dizendo? Empresas, seres humanos, jornalistas, sejam autênticos. Ninguém espera de vocês, na mídia digital, o que você é na revista impressa, na televisão, em qualquer outro lugar, onde você desempenhou um papel que era adequado para aquele veículo. Na mídia digital, espera-se que você seja autêntico. Se você não for autêntico, você vai perder credibilidade em 2 minutos. E você não vai perder credibilidade perante uma única pessoa, porque essa única pessoa fala para todo mundo. Então, em muito pouco tempo, você constrói ou desconstrói qualquer imagem. Então, seja autêntico. Eu achei aquilo espetacular. Talvez a melhor contribuição de 104 palestras tenha sido essa, sabe? Seja autêntico no mundo digital, não importa o que você faça nele. Então, eu não sei o que as pessoas vão ser, se elas vão ser mascaradas ou se elas vão ser autênticas, mas
uma especialista do mundo está dizendo, seja autêntico porque é melhor para você e melhor para o seu negócio. Eu acho que é um bom conselho, viu? Acho que é um bom conselho mesmo. Pensando em mundo digital e transformação digital, o que tem mais valor é a confiança. O que é a confiança? Você vai comprar no marketplace, o que te faz comprar naquele marketplace? Confiança. Né? Quando faz com que você siga determinada pessoa no meio de milhares de pessoas ofertando o mesmo tipo de conteúdo, e aí faz, não, eu vou escolher esse daqui, eu vou seguir o Fábio, eu vou seguir a Tiene. Por quê? Porque ela é confiável. Para você ela é confiável, né? Então, assim, é a confiança. E aí a gente tem uma coisa chamada reputação, né? A reputação não se constrói simplesmente numa campanha. Eu estou muito com o pessoal do marketing digital, por conta de um projeto que eu estou liderando aí, chamado a Liga Digital. E aí eu estou muito com os heads de e-commerce, marketing digital, os gurus aí dessa parte, porque eles estão atuando nesse projeto. E aí eles falam várias coisas, né? E dentre elas tem essa questão aí da confiança, como ser a moeda mais importante, né? A relevância, como você diz, né? E o poder agora vai estar em quem tem a audiência, ou seja, tem esse grupo que realmente confia em você. Agora, se você vende esse grupo só por isso aqui, você vai perder. Ah, lembrei. Eles falaram que o cliente, a cliente, não quando ele faz a venda, mas depois de 90 dias, quando acaba o prazo e quando tem uma volta, quando ele volta a comprar de você. Porque aí sim você fala, então eu tenho realmente um cliente. Então assim, vendi tantos, fiz milhões lá tal, não quer dizer nada. É depois dessa onda, desse grande movimento, o que volta é que realmente consolida como seu público, seu consumidor, seu... E aquilo me impactou bastante, né? Porque quando se fala muito de vendas, de e-commerce, de marketing digital, eles focam muito nos primeiros números. Vendi tanto e tal. E ele fala, aquilo não representa o seu número real. O seu número real é só se ele retornar. Porque se ele retornar, então você tem a certeza de que a promessa foi cumprida e que você pôde fidelizar esse cliente. E aí é bem interessante, porque é um mundo muito rápido, que às vezes parece que as pessoas ficam milionárias da noite pro dia, mas o negócio não é bem assim, não. O negócio tem não é bem muita assim. estrada pela Inclusive, frente. a minha geração tem dificuldade de entender a mídia digital, porque uma coisa é você saber usar, né? Outra coisa é saber entender. Esse mundo não é um mundo em que eu cresci, esse é o mundo que eu conheço. Eu estou aqui com você numa mídia digital, a gente está usando tecnologia, eu uso o tempo inteiro. Isso não quer dizer que eu goste disso, que eu me sinta à vontade, que eu acho uma maravilha. Eu queria estar sentado do teu lado, conversando pessoalmente, que é o mundo que eu nasci e que eu cresci, e com as pessoas sentadas na frente, eu olhando, eu não sei quem está olhando a gente aqui. Quando você está sentado num palco, então, quem são esses caras? O que eles estão fazendo? Quando você está conversando com alguém, olhando uma plateia, você reage ao que a plateia está fazendo, tá certo? Você tem uma interação humana com todo mundo, né? Aqui não. Aqui eu estou falando com você, eu estou vendo você, estou vendo minha gata sentada, mais nada. Não sei quem está assistindo a gente, estão gostando, se não estão gostando. Esse tipo de coisa é muito fria para uma pessoa da minha idade. Eu tenho 62 anos. É uma coisa muito fria, uma coisa muito distante, uma coisa prática. Mas ela não é uma coisa humana, né? Ela é uma coisa de filme de ficção científica. Aí você coloca isso no contexto profissional. Você tem que aprender um monte de técnicas para você poder sobreviver profissionalmente, vender seus serviços, ou posicionar a sua empresa, o que quer que seja. Não é natural. Isso não é uma coisa de quem nasceu nesse meio ou de quem é jovem e assimila com muita facilidade. 20 anos atrás eu assimilava as novidades com muita facilidade. Hoje em dia eu olho para isso e falo, eu tenho obrigação de entender, senão eu morro. É uma questão de sobrevivência novamente. Mas não é uma coisa que eu me sinta confortável, tenha facilidade. Se eu puder evitar, até melhor. Eu te perguntei várias vezes, dá para fazer essa live usando o Instagram no desktop? Porque eu não gosto do celular. Eu não gosto mesmo. Se eu puder, eu não uso. Não dá. Tem que ser porque o aplicativo não funciona. Puta, então vamos ter que ver um jeito de... É um sacrifício, por um bom propósito. Mas não é natural. A minha filha já estaria com 50 dedos. Não, dá para melhorar o aplicativo, mudar a iluminação, fazendo. Ela já teria resolvido um monte de coisa aqui, inventado mais um monte, porque nasceu nesse ambiente. Então, para a minha geração, você tem um desafio a mais agora. A pandemia, e se não fosse pela pandemia, pela própria natureza das coisas, né?
Jogou todo mundo no éter, jogou todo mundo num plano digital, na nuvem. Hoje você vive numa nuvem, né? Ninguém gosta, sinceramente. Usa porque tem que usar, porque não tem outro jeito e porque é o futuro. Mas gostar, de fato, olha, um bate-papo pessoal com todo mundo sentado em volta é 1000 vezes melhor. Pode perguntar para qualquer pessoa da minha idade. E volta de novo à questão da sobrevivência. É. Eu já tenho uma visão assim um pouquinho diferente. Eu já me sinto mais à vontade. Eu gosto bastante, né? Até quando a gente se conheceu, você sabia, né? Você falava, nossa, você tá sempre aí nas redes sociais e tal. Eu gosto. Me sinto à vontade, né? Para poder fazer os vídeos, para fazer as lives e tal. E eu compreendo o seguinte. Compreendo assim que eu gosto mesmo de estar junto com gente. É isso que eu gosto também. Eu gosto de bater papo, eu gosto de estar em roda, eu gosto de olho no olho, eu gosto de abraçar, né? A Márcia Nascente está aqui também, a gente adora essas coisas. Só que isso exige tempo, né? E dedicação. E aí eu penso, se eu consigo me desmaterializar e consigo levar o meu conteúdo para um maior número de pessoas, e isso me der tempo, dinheiro e energia para eu poder fazer e me dedicar pessoalmente àquelas coisas que eu acho que têm realmente valor e relevância, né? Então eu acho que vale a pena aprender, vale a pena se esforçar e criar estratégias para me desmaterializar. Não vou trocar, eu vou potencializar o que eu faço, me desmaterializando, né? Para que eu possa me dedicar com mais tempo àquilo que me interessa estar presencialmente, para viver as histórias, que eu sou contadora de histórias, então eu tenho que viver as histórias. Aí precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de energia. E eu entendo que quando eu me desmaterializo, eu tô fazendo isso, né? Me desmaterializar é potencializar esse conhecimento e economizando os recursos do planeta, a minha energia, todas essas coisas. Então eu tenho essa visão com relação à transformação digital. Tem os seus desafios, mas eu sempre olho esse lado positivo para eu continuar fazendo pessoalmente aquilo que me interessa, né? Aquilo que eu gosto de fazer. Não, essa é a racionalização da coisa, né? É isso mesmo. Tudo que você falou é verdade. É o lado racional. Agora, eu estou só expressando um lado emocional. Eu concordo com você. Racionalmente tem todas essas vantagens. Inclusive, eu uso profissionalmente e socialmente, né? Agora, emocionalmente, se eu te disser que eu gosto, eu vou estar mentindo. E como aqui a ideia é ser autêntico, eu não vou te Oh! dizer que eu gosto, não. Não gosto mesmo. Mas eu queria Uma muito das assim. coisas que eu, uma das Pode coisas que falar. eu mais senti falta nessa pandemia foram os encontros com os amigos, porque eu tenho grupos de amigos que vêm da época de colégio, de faculdade, e a gente tinha encontros periódicos, mensais, né? E chopadas, saídas, né? Almoços, tudo mais. Cara, faz uma falta esse tipo de coisa. Ficamos meses nesse projeto Tatu, né? Enfiado na toca, sem poder sair por causa de pandemia, tá? A primeira brecha que deu, a gente marcou um churrasco, churrasco noturno, inclusive, na casa de um deles. Ninguém queria que acabasse aquilo. Vamos dormir aqui, vamos continuar amanhã. Porque faz falta, emocionalmente faz falta. Ah, sim, Né? faz falta. Então, você usar uma mídia digital profissionalmente com as vantagens que você mencionou, perfeito. Agora, usar isso 24 horas por dia, todos os dias, o tempo todo, e ser o único mecanismo que você tem, não é tão legal assim. Mas agora é fase, vai passar isso, né? Vai Deus passar e queira. a gente vai poder voltar. Agora é uma questão de segurança, uma questão que a gente precisa se preservar, né? Então, Uhum. disso. Mas também eu experimentei as reuniões virtuais e eu descobri o que é possível me conectar com outras pessoas. Eu sou muito do presencial. Então eu falo, ok, eu já tinha uma relação presencial com o Fábio Nogueira, que eu já conheci ele pessoalmente, dali migrar para o virtual e a gente continua na mesma vibe. Não é igual, porém a conexão humana, por quê? Porque se estabeleceu pessoalmente, é verdade ou não? Isso, Então exatamente. eu falei, ok. Agora a minha dúvida era, e uma pessoa que eu nunca tive o contato presencial, porque eu sou muito do presencial, será que eu seria capaz de me conectar apenas virtualmente e conseguir a mesma conexão? Então quando começa a pandemia, eu sabia dos meus relacionamentos presenciais que eu conseguiria
mantê-los virtualmente, mas será que eu conseguiria abrir novos relacionamentos só virtualmente? E adivinha o que eu descobri? Que? Sim, que é possível. Várias pessoas eu consegui, eu conheci durante a pandemia, pessoas do Brasil todo e até fora, me conectei, fiz projetos, fiz mentorias, eles fizeram mentorias comigo. Então, assim, eu descobri que a conexão humana, ela é capaz de acontecer mesmo virtualmente. A gente teve pessoas que eu não tive, mas aí já dá vontade. Você fala assim, gente, assim que a pandemia acabar, eu vou fazer uma turnê, porque eu tenho projetos no Brasil todo, Rio de Janeiro, Minas, Manaus, ou seja, já estou com tudo programado, assim que for possível, passar temporadas, vou fazer uma turnê. Como isso é possível, sendo que não tivemos o contato, né, presencial? E foi através do virtual que a conexão aconteceu, uma conexão mesmo, não é uma coisa superficial, não. E de a gente desejar mesmo esse encontro, né, presencial para celebrar essa amizade que nasce, nessa parceria que nasce, aí, que são vários aí espalhados aí pelo Brasil. Então foi uma descoberta para mim a respeito disso aí, que é possível, sim. Mas por quê? Eu acho que porque é uma das coisas que você falou, autenticidade, né? Porque eu sou autêntica tanto presencialmente quanto virtualmente. E o propósito, eu acho que o alinhamento. A gente tinha o mesmo propósito, né? Então houve essa junção perfeita de autenticidade e do propósito, né? E da disponibilidade também, né? Eu acho que aí é que aconteceu. Foi uma surpresa para mim, eu também era cética com relação a isso. Eu falei, ok, eu já conheço as pessoas, então levar para sustentar no virtual, ok. Mas, inclusive, turmas dos meus projetos sociais que eu tenho, sempre tinha o presencial e a sensibilização, e a gente sabe o quanto é importante, principalmente para o público de organizações sociais e vulnerabilidade social, o quanto é importante esse contato, né? E adivinha? Deu certo. Pois é, você sabe que eu tive uma experiência esse ano impressionante também. Esse projeto do Philip Kotler, esse evento dele, ele foi criado nos Estados Unidos e ele foi, através da mídia digital, ele foi visto no mundo inteiro. Então, se vendeu ingressos no mundo inteiro e tudo mais. Cada país teve a sua própria equipe para divulgar e comercializar o evento localmente. Aqui no Brasil ficou com a gente a responsabilidade. A gente teve que juntar 35 pessoas para operacionalizar isso. 35 pessoas que não se conheciam, nunca tinham trabalhado juntas antes. Então tinha uma agência de marketing digital, as pessoas da própria agência obviamente se conheciam, mas era uma parte do grupo. Pessoal de contabilidade, pessoal de finanças, pessoal de tecnologia, o time de gestão, o pessoal da assessoria de imprensa, o time de comercialização, o pessoal da América Latina, o pessoal do Canadá e o pessoal dos Estados Unidos. Uma Babel, tudo virtual. Tudo virtual. Pessoas que nunca tinham trabalhado juntas, e aí você começa a ver que quando você coloca muito cacique junto da briga, porque todo mundo está habituado a mandar. E aí? Mas foi um exercício enorme de gestão e de liderança. Porque além de você não estar presencialmente com essas pessoas, que é muito mais fácil você liderar presencialmente, que senta todo mundo, gente, dá um tempo, deixa eu falar. Na internet, deixa eu falar, todo mundo sai falando ao mesmo tempo, você não interrompe ninguém, você tem que cortar o sinal das pessoas. Porque fica aquela bagunça e ninguém para de falar e ninguém se entende, é uma confusão tremenda, as pessoas saem do tema com a maior facilidade, você não consegue puxar de volta, você não consegue impor por comportamento corporal, como você faz fisicamente quando você está numa reunião, que você levanta, por exemplo, põe a mão em cima da mesa e fala, vamos parar isso aqui, e vamos começar. Como é que você faz isso na internet? Não é uma agressão, é um modo de que você usa fisicamente para interromper uma discussão que está fugindo do controle, tá certo? Quando você tem pessoas que nunca trabalharam entre si, o que você faz na vida real? Team building. Põe todo mundo junto, começa a fazer exercícios para poder criar um espírito de corpo. Como é que você faz team building na internet? Eu tinha gente de Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Ontário e Miami. Falando inglês, espanhol e português. Os do Brasil falando todo tipo de português que você possa imaginar. Que aí tem as galeras, tem as tribos, né?
É aquele cara lá que é um criativo de uma agência, você não entende o que ele fala. E provavelmente ele não entende o que você quer dele. Então foi a coisa mais complicada no mundo. Deu muito atrito. Deu muita briga. Em várias ocasiões tive que interromper, cair, desligar a reunião e pôr ligar para a pessoa falar, cara, desculpa. Mas não deu jeito. Você falou tanta coisa que eu tinha que, entendeu? Ou davam em mim, quer dizer, isso era recíproco, né? Muita discussão. Porque era um time muito heterogêneo, muito grande, de pessoas que nunca tinham trabalhado juntas. Então, seria um desafio presencial da mesma forma. Mas ele seria lidado com ferramentas que eu estava habituado a lidar há 40 anos. Durante 40 anos eu liderei times heterogêneos. Você tem uma maneira de fazer isso presencialmente. Você leva isso para a internet, simplesmente não funciona. Então foi muito interessante. Acho que todo mundo aprendeu muito, sabe? Principalmente o que não fazer. Mais do que o que fazer, o que não fazer, porque o que a gente fez não funcionou. Então aquilo ali abandona porque não serve. Ou seja, cometer aquele erro de pegar o presencial e migrar para o virtual não é uma boa opção. Não, não é. E esse time ele tinha um grupo muito grande de líderes que eram muito sêniores, pessoas como eu ou mais velhos do que eu, que também estão habituados com a vida real, né? Com a vida presencial. E tinha uma turma mais nova que é mais habituê do mundo digital. Você fazer toda essa turma conviver em cima de um projeto complicado por natureza, com prazo curto de execução, todas as dificuldades, foi um imenso desafio. Imenso desafio. Todo ele no mundo digital. Nunca mais eu faço isso. Ah, pensei que você ia falar, agora pode mandar todos, porque agora eu sou especialista, eu sobrevivi a esse, Não. Mande mais. Não, gestão de projetos complexos na internet não funciona. Oh, meu Deus. Pelo Pensei, menos Fábio, para você ia mim. vender teu peixe agora, Fábio? Não, meu peixe é esse aí, ó, não faz, não vai funcionar. Não faz, você vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu, entendeu? Ou você põe só gente já habituada à mídia digital e você já tem uma linguagem de comunicação e uma linguagem de liderança nesse mundo, ou vai sofrer e não vai dar certo. Então, e quem vai sofrer é o próprio projeto. Então, toma cuidado. Eu não faço mais. Semipresencial, tudo Fábio, bem. vai, vou te convidar para um projeto desse, aí quero ver você falar, Não, não, Fábio. semipresencial, tudo bem. Na hora de reunião de tomada de decisão, que é aquela que você põe o papel em cima da mesa e fala, fecha essa porta, não sai ninguém dessa sala até chegar numa conclusão, tudo bem. Porque na internet, vamos ficar aqui nessa live até concluir. Cai o sinal de um, o outro some, sabe? Essas coisas. Cada um sai da reunião quando quer. Não funciona. Agora, na vida real, você fecha a porta, tranca, joga a chave fora. A gente só sai daqui quando a gente se entender e quando chegar um resultado. Assim que Nossa, ai meu funciona. Deus, que medo, hein? Tranca a Não, porta, mas é a esconde a vida. chave, é o seguinte. Nossa. É retórica, né? Fábio, Mas é assim que a vida funciona na real. mas fala agora aqui uma coisa, você tocou num assunto que eu queria trazer aqui para a roda. Essa experiência que você tem com os seniors, o fato de você já estar com 62, mas eu sou sênior, né? A tua iniciativa com o Observatório da Longevidade, quando a gente começa aquele projeto, é justamente olhando para o sênior, que ganhou 30 anos a mais de vida ativa, e vai fazer o que com esse tempo, né? Essa necessidade de se adaptar a esta nova realidade, né? Então, o que você... E teve um papo que a gente teve, não sei se você vai lembrar, foi no ano passado, e aí eu falei, Fábio, conta, que eu sou muito, né? Vou perguntando, né? Mulher faladeira. E aí você contou um pouco a sua história, da sua trajetória profissional, subidas, descidas. Falou, nossa, eu ganhei muito dinheiro, já perdi tudo. Ou seja, pensa na pessoa que já foi, já voltou, já foi, já voltou. Porque sempre tem aquelas histórias bonitas, né? Eu era muito pobre, fiquei muito rico. Ah, pessoal, beleza, interessante. Agora, eu acho interessante aquele cara que era muito pobre, ficou muito rico, ficou muito rico, ficou muito pobre, depois ficou rico de novo. Porque aí ele tem mais emoção na vida para contar. E você é um Você tem. desses, você é desse. É. E aí depois você falou assim, Tieme, as coisas mudaram e eu não percebi. Você lembra que você comentou alguma coisa, assim, de você não ter percebido que as coisas estavam mudando ou tinham mudado, né? E eu achei aquilo, primeiro, de uma autenticidade muito grande, que você falou ali, né, com muita verdade. E eu achei aquilo muito precioso, precioso demais para ficar só naquela mesa lá, naquela roda que a gente estava. Queria que você trouxesse essa percepção aí sobre o sênior, sobre
esse sentimento, né? Que vem com as mudanças, com tudo mais, e porque você quis olhar para o sênior e com o Observatório da Longevidade aí. Então, eu comentei aquilo ali num sentido meio específico, que era o ambiente profissional. Né? Não era contexto de vida como um todo. Talvez você possa extrapolar para o contexto de vida como um todo, mas aquele comentário foi feito em relação ao ambiente profissional. Eu tive uma vida de 40 anos de consultoria em alta gestão. Tá? E eu comecei, metade dessa vida foi trabalhando para empresas multinacionais, e depois eu montei uma boutique de consultoria minha. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que existem coisas que uma grande empresa de consultoria é capaz de fazer, uma pequena não é. Né? Por exemplo, desenvolver metodologias novas e estar antenada com o que acontece no mundo todo, trazer tendências novas, compreender tendências nascentes e tudo mais. Quando você tem uma empresa pequena, você não tem tempo de fazer isso, porque você está engajado em vender o seu serviço, operacional, pagar as contas, conquistar o próximo cliente, essa coisa toda. Então, quando eu acordei, uns 10, 12 anos depois, eu vi que eu estava com uma empresa muito defasada. Aquilo que eu estava oferecendo no mercado já não era mais demandado pelos clientes. Os clientes tinham ofertas melhores de empresas que tinham ou serviços inovadores, ou metodologias mais novas, ou que estavam falando uma língua que a empresa tinha mais capacidade de compreensão. Eu comecei a me sentir desatualizado. E isso se refletiu na queda do faturamento da empresa e na perda de clientes. Clientes muito antigos que me contratavam regularmente, eles estavam sumindo. Aos poucos eles estavam sumindo, não renovavam os contratos, não chamavam mais para nada e tudo mais. Até que chegou um momento que o negócio estava sem condições de continuar sobrevivendo, e eu suspendi. Eu não fechei a empresa, mas eu suspendi os negócios. E eu passei por uma fase reflexiva, né? Por que isso aconteceu? Por que eu, que não me julgo uma pessoa ignorante, né, perdi o bonde da história, quando o meu negócio era ensinar os outros como não perder o bonde da história. Eu era um consultor de estratégia corporativa. 40 anos eu ensinei os outros estratégia. Estratégia nada mais é do que você tentar não perder o bonde da história. Então eu falei isso para todo mundo durante muito tempo. Quando chegou a vez de eu olhar para o meu bonde, o bonde passou e eu fiquei. Né? Então eu fiz uma análise. Eu devo ter falado um monte de besteira para um monte de gente, porque se eu não fui capaz de olhar para o meu próprio negócio e mantê-lo atualizado e prosperando, vai saber o que eu não deixei de ensinar para os outros ou ensinei errado para os outros. E dessa reflexão, fazendo de novo uma longa história curta, nasceu o Observatório da Longevidade. O Observatório ele é um think tank, ele é um centro de pensamento sobre questões que afetam a vida dos mais velhos. Para não dizer que ele tenta ser tudo para todos, eu não olho para o lado de saúde, de medicina, nada disso. O Observatório ele se propõe hoje em dia a ser uma plataforma de criação de novos negócios orientados para o público sênior, que resolva problemas do público mais velho, né? Que pode ser criado pelos próprios sêniors ou pode ser criado por qualquer outra pessoa. Então, algum indivíduo pode ter uma ideia de criar uma cadeira de rodas robótica que serve para um monte de gente que tem necessidades de locomoção, tem problemas físicos de locomoção, e essa cadeira robótica com comando vocal, que entende o seu pensamento, é fantástico. Se isso vem de um cara jovem, vem de um cara mais maduro, não sei, qualquer um pode criar isso. Mas esse é o nosso objetivo hoje, né? Agora, para você fomentar o surgimento de empresas desenhadas para o público mais velho, você tem que levantar quais são as necessidades do público mais velho e racionalizar esse tipo de coisa para você poder falar para os outros. Olha, os problemas que existem são esses, agora busquem soluções para isso. Você tem que educar as pessoas para que elas sejam capazes de criar uma empresa, não uma empresa do século XX, mas uma empresa do século XXI, que era aquilo que eu aprendi quando a minha foi para o saco, né? A minha empresa estava no século XX, e eu tinha que ter uma empresa do século XXI, então deixa eu começar a ensinar os outros que estão se propondo a continuar sobrevivendo, talvez criando empresas novas, talvez criando alguma coisa nova, a criar algo do século XXI, não a criar algo do século XX, né? Então vem o lado de educação. O lado de evento é só uma vitrine. Como é que a gente mostra para todo mundo o que a gente está fazendo? Bom, um pouco de evento aqui, evento ali, é uma maneira de você se divulgar e atrair o interesse também dos outros. Então, basicamente, o Observatório da Longevidade é uma plataforma para estimular, surgirem novas soluções, novos produtos e serviços para esse segmento etário dos mais velhos, que cresce absurdamente,
né? E para ele poder fazer isso, ele tem que executar algumas tarefas nessa área de educação, na área de consultoria, na área de eventos e tudo mais. Esse é o pequeno complexo que a gente está construindo aos poucos. Apesar da pandemia que veio para estragar bastante coisa, né? Porque a gente construiu muita coisa pensando no mundo presencial, porque qual era o pressuposto? Pessoas mais antigas, como eu, gostam do contato pessoal. Tudo que a gente tinha construído era presencial. E a pandemia destruiu todo o presencial. Então toca agora a redesenhar tudo para ele funcionar no virtual. Aí você ainda me pergunta por que eu não gosto de celular? Tá aí uma boa explicação por que eu não gosto do celular. Na época a gente se aproximou porque você se interessou pela proposta da Casa do Sim, né? Isso. E continua interessado. O que você acha que podia agregar? O que te chamou a atenção? Afinal de contas, Não, o que me chamou a atenção na época é que você tinha, talvez ainda tenha, um grupo profissional muito interessante, de pessoas muito ecléticas, que transitam em várias áreas do conhecimento e que vivem no século XXI. São pessoas multidisciplinares, são pessoas que têm uma visão horizontal, não vertical, não são especialistas em marketing, especialistas em finanças, especialistas em áreas funcionais específicas, com recorte muito fechado, né? São pessoas que cruzam, pessoas multidisciplinares, multifuncionais, multiconhecimento. O grupo que você orientou, eu acho que você é um pouco assim também, ele tinha essa característica. Então, ele é um pessoal muito rico para poder conviver com essa turma mais velha que está precisando absorver justamente esse tipo, não só de conhecimento, como de abordagem, né? Se você é um indivíduo que trabalhou 30 anos numa fábrica e você agora está querendo empreender, você vai ter que aprender marketing, finanças, não pode aprender só fábrica. Você tem que aprender uma série de outros conhecimentos, né? Tem que interagir com pessoas, tem que saber vender, tem que saber comprar, tem que engolir muito sapo, tem que conviver com o digital, tem que conviver com gerações diferentes. Esse tipo de conhecimento, aquele grupo que você liderava, e talvez ainda lidere, ele domina. E foi isso que me atraiu naquela época, e é isso que eu acho que a gente pode voltar a conversar. Até porque agora, com mais razão ainda, porque vocês trabalham todas no mundo digital. E agora não tem mais jeito. Tudo vai para o mundo digital. Aquilo tudo que a gente trabalhou, desenhou no passado, para o presencial, vai ter que migrar para o digital agora, né? Então era isso que eu estava buscando com você e com outras pessoas, outros grupos com quem a gente se relacionou, né? Tentar entender o que é o mundo do século XXI e levar isso esmiuçado para uma plateia que ainda está um pouquinho lá para trás e que está com dificuldade de vir para esse mundo, não gosta, se sente incomodado, tem dificuldade de assimilação de como é esse novo mundo. E o pós-pandemia vai ser ainda mais diferente do que estava sendo até agora. Esse pós-pandemia é um ponto de interrogação, não tem ninguém que saiba como é que ele vai ser. Até porque se vem segundas ondas e terceiras ondas, você meio que perpetua esse problema do isolamento, e problema de isolamento, para a minha faixa etária, é um problema até de saúde mental. Ele é uma coisa séria. concordo com você. E assim, existem estados, como o ser humano, ele é sociável, ele precisa de outro ser humano, ele precisa do calor, ele precisa do toque, ele precisa do abraço, né? E uma coisa é um mês, 2 meses, outra coisa são 10 meses, né? Mais tempo ainda. Existem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. E o que eu falo a gente precisa estar muito atento aos sinais. A gente fala assim, não, meu pai tá bem, meu avô tá bem. Você precisa estar atento, bem atento. Né? Porque são sinais que vão aparecendo de uma carência, uma coisa que eles, como uma coisa muito nova, as pessoas não conseguem verbalizar. E não estou falando só de sêniors, não. As crianças, os adolescentes, as mulheres, os homens. Porque os homens também têm uma dificuldade de falar a dor que eles estão sentindo. Né? Quando a gente fala de Homens com S, inclusive essa série Homens com S, está sendo uma série muito importante, porque ao ouvir outros homens, né, sendo autênticos e podendo falar de si, dos processos dele, os homens se reconhecem. Eles falam, olha, pensei que era só comigo. Não, né? E aí eles começam a se apoiar, se abrir um pouco mais, porque há uma coisa muito de fechar, né? Sabe essa coisa que você falou? De ter aquela cara profissional, que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boa, eu tenho que não sei o quê, e aí acaba escondendo ali os sentimentos, as vulnerabilidades e tal.
Só que assim, como vai sustentar isso, né? Ainda mais num momento como esse, né? Então, o quanto é importante, queria te agradecer, assim, que você foi, além de ser autêntico, você foi honesto, né? Quando você fala a tua história, coloca isso, coloca a sua percepção, principalmente a sua trajetória, né? Você falou, eu estava trabalhando assim, assim, assado, quando de repente eu olhei ao redor e, né, já não estava mais. São poucas pessoas que conseguem falar com tanta clareza, assim, né? Já muito tempo meditando e refletindo sobre isso para poder falar, né, Fábio? Mas eu queria muito trazer isso, porque aquele dia que você comentou, eu falei, uau, quantas outras pessoas também estão passando pela mesma situação ou passaram, só que elas não se deram conta, né? Então elas ainda estão vivendo aquela dor do porquê que tá assim, por que que não volta a ser o que era, né? E aí eu queria agora, a gente já está já no finalzinho do nosso papo, mas como você falou, homens com S, você colocou sobrevivente, eu sou um sobrevivente. E aí eu também sou uma sobrevivente, e a minha história já é de terremoto, né, de ser sobrevivente. A mulher que eu sou hoje é porque, por sobreviver a um terremoto, eu tirei lições importantes e decidi praticar na minha vida a partir de então, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta para você. Você não só disse que você é um sobrevivente, como você comprova isso através da sua história. Fábio Nogueira, você que é um sobrevivente, quais lições aprendidas para daqui para frente continuar sobrevivendo? Agora tem um longo compêndio de coisas, né? Lições de vida são inúmeras, né? Você acumula 62 anos de experiência, né? Você aprende um monte de coisa. Mas é resiliência, né? A palavra sobrevivência está muito associada com resiliência, né? Você toma muito tapa, apanha muito, várias vezes você se questiona se você tem competência, se você tem condição de superar o problema, se você está no nível que as pessoas esperam, se você consegue entregar alguma coisa que tem valor, né? Você se questiona muitas vezes, principalmente nos momentos piores. Quando você está numa boa, está tudo dando certo, você acha o maioral, mas quando você está num problema, num momento muito ruim da sua vida, você começa a se questionar se não foi você que se colocou naquele momento ruim, né? É muito fácil colocar a culpa no meio ambiente, né? Os outros me empurraram, o mercado está ruim, o país está mal, tudo bem, tudo pode acontecer para contribuir, mas você sempre se questiona se não foi você que se colocou naquela situação ruim. E se você se colocou naquela situação ruim, é porque tem coisa que você está fazendo errado. Você tem que aprender. E não tem resposta fácil, você nunca acha. Pode fazer 10 anos de terapia, você não vai sair com uma listinha de, olha, não faça isso, não faça isso, vai dar tudo certo. Não tem, você não Não há consegue nunca garantias, fazer né, isso. Fábio? Não há Não, não tem garantia. garantias. Até porque o meio no qual você vive muda o tempo todo. Então, quando você aprende alguma coisa, o ambiente no qual você aprendeu aquilo já está mudando novamente. Então, é um desafio permanente. Sobrevivência é uma palavra correta para espelhar essa situação. E resiliência é o que você precisa para ir sobrevivendo, né? Toma tapa, apanha, tropeça, cai, levanta, segue em frente, olha para frente, não pode olhar para baixo. Confia um pouco mais em você, né? Quando o baixo astral vem, você tem que dar uma confiada e dizer, tudo bem, eu sou humano como qualquer outro, tem um monte de defeito, mas também tem coisa boa, né? Então vamos confiar que as coisas boas prevalecem. E segue em frente. E seja o que Deus quiser, porque realmente ninguém sabe o dia de amanhã. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou estar fazendo em janeiro. Zero, nenhuma ideia, nada. E tá tudo bem, você se sente muito desconfortável com isso? Totalmente, né? Previsibilidade zero. E quando você está numa vida estável, você tem um backlog de clientes na sua empresa, você sabe se você vai tirar férias ou não em janeiro, você sabe se você vai trocar de carro no ano que vem ou não vai, se você vai poupar. Quem é que tem alguma visão do que vai acontecer nos próximos meses? Zero, nada. Então, E agora eu acho uma das coisas importantes, duas coisas eu acho importante aí em termos de sobrevivência, né? Eu acho que primeiro, por mais que a gente tenha muito conhecimento acumulado, e tenha lido todos os livros, e tenha visto todos os cursos, e todo mundo, né, dando as receitas e as dicas maravilhosas e maravilhindas para você ser mais rico, mais bonito, mais magro, enfim, tudo que possa imaginar que estão aí oferecendo pra gente, eu sempre falo para todos, todos, meus amigos, meus inimigos, meus alunos, preste atenção no contexto, porque isso ninguém fala. Eles falam é, só do que aconteceu, do que dá certo, das dicas, de quem é infalível. Ok. Funcionou para aquela pessoa dentro daquele contexto.
E aí, para fazer essa adaptação, eu preciso perceber qual é o meu contexto. Porque talvez caiba no meu contexto, talvez não caiba no meu contexto. E aí eu gasto menos energia, menos expectativa, a partir do momento que eu olho, eu tenho a capacidade de olhar o meu contexto. Então, uma dica que eu sempre falo para todos, olha o contexto. E o contexto, tá? Eu li um livro maravilhoso, perfeito. E o contexto? E o seu contexto em relação a isso? Para a gente poder, né, fazer as adaptações e poder ser mais coerente aí. E a outra coisa, as mulheres têm mais do que os homens, aí depois você pode me falar, que é uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Porque para continuar sobrevivendo, para a resiliência, nos altos e baixos, a gente precisa ter uma rede de apoio. Que são pessoas, família, amigos, parceiros, né? Essa rede de apoio vai ser muito importante para todos. E que eu acho importante para a sobrevivência. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede de apoio aí, principalmente com relação aos homens. Como é que é isso? Com relação aos homens, eu não sei te dizer, Tia, eu acho que depende do ser humano. Tem pessoas que são, naturalmente, elas são sociáveis, elas constroem redes de relacionamento pessoal maiores, outras pessoas são mais isolacionistas, menos, são mais tímidas, são mais recatadas, ou não gostam mesmo, preferem ficar mais na delas. Acho que tem muito de temperamento nisso, não tem muito de sexo nisso, não. Mas eu concordo com você, eu acho que as redes de suporte, elas são importantes. E aí você tem a familiar, você tem a social, você tem a profissional, você tem vários tipos de redes de apoio, né? A construção disso depende um pouco de você e às vezes você é beneficiado com realidades que você não domina, mas você vem de uma família grande, uma família unida, você naturalmente tem uma rede de apoio familiar. Você nasceu nela e ela veio como uma bênção para você. É uma coisa natural. Se você é filho único de um casal que os pais não têm irmãos, esse apoio familiar é muito mais restrito. Você vai ter que buscar no social. Se você é tímido e tem uma rede de amigos pequena, você acaba confiando na rede de contatos profissionais, que não é realmente amigo do peito, né? Ou a rede de contato profissional pode ser confiável, pode ser de boa qualidade, mas ela se coloca no ambiente profissional, né? Dificilmente ela migra para um contexto íntimo seu, muito próximo. Eu tenho 700 pessoas no meu LinkedIn, deve ter umas 10 que vêm na minha casa. O resto se divide entre amigos mais próximos, amigos mais distantes, e mais da metade eu nunca nem encontrei pessoalmente. Não sei o que está fazendo no LinkedIn. Mas está lá. Algum dia eu tive contato com essas pessoas e algum dia elas vão servir para alguma coisa, mas não é amigo, não é uma rede de suporte, né? Então eu concordo com você, é muito importante. Culturas latinas têm um pouco mais facilidade em construir redes pessoais do que culturas anglo-saxônicas, por exemplo, né? Se respeita muito o espaço alheio e você não vai na fila do banco, na fila do supermercado e bate papo com a pessoa da frente ou a pessoa que está atrás. Aqui no Brasil, o tempo todo, né? Já tem ocasiões que você vê 4, 5, 6 pessoas ficarem amigas ali na fila do supermercado. Por que eu voltei para o Brasil, hein? Esse vinho é bom, pô, eu peguei o outro, não sei o quê, tá, esse tipo de coisa acontece. Você nunca vai ver isso na Suécia. Você nunca vai ver isso nem no Japão, cara. Nem no Japão. No Japão também não. No Japão então, também não, por isso que eu voltei para o Brasil. Então, a gente é beneficiado por estar inserido numa cultura social, né, como a nossa. Mas eu concordo com você, eu acho que a habilidade de construir redes de apoio é fundamental, sempre foi, cada vez daqui para frente, cada vez mais. E o digital vai se inserir nisso, sei lá como. Eu não comecei a construir uma rede de relacionamentos digital, eu migrei a minha rede de relacionamentos pessoais para o mundo digital. Eu não sei como é construir uma rede de relacionamentos puramente digital, sabe? Aquela pessoa que você vai ver, talvez encontre um dia, porque ele mora muito distante, por alguma razão, né? Vai ser uma outra experiência essa. Já está começando, essa live já está começando o seu relacionamento digital com muitas pessoas que não te conhecem pessoalmente e a partir dessa live estão começando a te conhecer. Bem-vindo ao mundo! Se não marcar um café comigo um dia, não vai rolar, não vai funcionar isso aí, não. Tem que tomar café um dia. Fábio, por enquanto é o que temos. É o que temos por enquanto, é o melhor que eu posso te oferecer, você pode reclamar. Fábio. Eu te agradeço de coração. Não foi da forma como você merecia,
né? Mas o melhor que eu pude te oferecer foi essa live nesse momento. Não, te agradeço do coração, foi ótimo. Bater papo com você sempre é gostoso. É verdade. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, sua generosidade, né? De estar aqui esses 60 minutos comigo e com todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando e todas as pessoas que ainda vão assistir. Porque uma vez que esse vídeo está aqui do IGTV, eternizou. Esse papo nosso eternizou, né? E aí as pessoas quiserem, eu vi um negócio lá legal, vem no IGTV, assiste, indica para alguém, né? A gente mesmo indica, você mesmo pode indicar. Eu falei sobre isso, a gente falou sobre tantos assuntos, e aí já está gravado, já está registrado aqui, eternizado esse momento tão especial que a gente compartilhou aqui, né, pela Casa do Sim, na websérie Homens com S. Muito obrigada mesmo. A melhor forma que eu tenho é poder refletir sobre o que a gente conversou e mudar alguma coisinha na minha rotina, né? Fazendo valer esse papo bom que a gente teve aqui. Foi para mim muito, muito importante. Quero agradecer também. Pode falar. Eu que te agradeço, eu queria só te agradecer pela oportunidade, foi um papo gostoso. Eu espero que aquilo que a gente conversou seja de interesse e de utilidade para as pessoas, né, possam aproveitar. Essa altura da vida a gente tem de compartilhar o que a gente aprendeu para ajudar os outros e também ouvir o dos outros para poder se autoajudar, né? Mas fiquei feliz de estar com você aqui, foi bem legal. Olha, o pessoal já está te convidando para tomar um café. Olha, o Dácio falando assim, nossa, eu preciso tomar um café com você. É verdade, preciso todo Vamos mundo. lá. Assim que for possível, faremos esses cafés aí intermináveis. Quero agradecer a atenção plena de todos que nos acompanharam aqui nessa noite e dizer que todos os conteúdos estão aqui gravados no IGTV da Casa do Sim, e que na próxima quarta-feira a gente vai ter um novo encontro e vai ser às 19 horas, que eu espero por vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.